dia, turma! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos começar nossas aulas de hoje com aula de português. Isso mesmo, aula de língua portuguesa. Então, agora, vocês vão pegar a apostila nova. Esta daqui, a apostila do 4º volume, tá? E vocês vão abrir lá em língua portuguesa, primeira matéria, né? Vão abrir aí na página. Podem abrir na abertura do capítulo 10, certo? Dando asas à imaginação. Primeira coisa que eu quero é que vocês observem aí na apostila de vocês essa imagem. Olha só. Dando asas à imaginação. Aqui nós temos o quê, gente? Nós temos um escritor imaginando aí várias histórias, né? Certo? Vocês imaginam várias histórias quando vocês vão criar uma história? Vamos nos preparar para criar várias histórias na próxima semana. Vai vir uma surpresinha aí para vocês. Bom, pessoal, seguindo na página 6. Seguindo, então, na página 6, vocês vão ver vários heróis fantasiados, olha aqui. Tá vendo? Sigam aí. O que vocês acham? Vocês acham que só os heróis vivem aventuras nos contos, nas histórias? Só tem aventuras de heróis? Será? Qual é seu conto preferido? Qual é a sua aventura preferida? Na opinião de vocês, por que eles estão vestindo essa roupa aqui, ó? Nessa imagem. Será que eles estão brincando de super-herói? Será que eles vão em alguma festa fantasia? Nesse capítulo, nós vamos conhecer várias histórias. Vamos conhecer contos. Isso mesmo. Vamos aprender um pouco sobre esse gênero textual que conta a história, né? Nós falamos já sobre outros gêneros textuais e agora vamos falar sobre contos, tá? Acompanhem comigo. Hoje nós vamos acompanhar da página 7 a 14. Nossa, Pro, quanta página! Não, meus amores, muitas páginas são leitura. Por quê? Porque contos são compridos. Contos normalmente são histórias mais longas, ok? Então, vem comigo, vou colocar o conto na tela e vou ler para vocês, tá? Então, vamos lá. Acompanhem comigo na tela ou na página 7 da apostila até a 9. Esse conto. Conto maravilhoso. Os andares do pequeno polegar. Um alfaiate tinha um filho que nasceu tão pequeno que não passava do tamanho de um polegar. E por isso chamava-se Pequeno Polegar. Mas ele era muito corajoso e um dia disse ao pai: Pai, preciso viajar. Certo, meu filho, disse o velho, e pegou uma agulha de cerzer. Prendeu nela um punho de resina e a entregou a ele, dizendo: Agora você tem uma espada para levar na viagem. O pequeno alfaiate saiu pelo mundo e primeiro chegou à casa de um alfaiate, onde começou a trabalhar, mas a comida não estava lhe agradando. Senhora patroa, disse ele, se não me der uma comida melhor, amanhã cedo vou escrever com giz na sua porta. Batata demais, carne de menos. Senhor rei da batata, adeus. O que é que você está querendo?
seu saltitante insignificante, disse a mulher, e raivosa, agarrou o pano de prato para bater nele. Mas o meu alfaiatezinho correu para se esconder debaixo do dedal. E depois ainda olhou para fora, mostrando a língua para ela. A mulher levantou o dedal, mas o pequeno polegar saltou e se escondeu entre os panos de prato. E, quando ela remexeu neles para ver se o encontrava, ele se enfiou na fresta da mesa e gritou, espichando a cabeça: Ei, ei, patroa! E toda vez que ela queria acertá-lo, ele saltava dentro da gaveta, mas finalmente ela o apanhou e o expulsou de casa. E agora? O alfaiatezinho seguiu caminhando até chegar a uma grande floresta, onde deu com um bando de ladrões que estavam planejando roubar o tesouro do rei. Ao verem o alfaiatezinho, os ladrões pensaram que ele poderia ser bastante útil. Então disseram-lhe que ele parecia ser um rapaz esforçado e que deveria seguir com eles para entrar na sala do tesouro e jogar as moedas para o lado de fora. Olha que ideia! Ele aceitou. Foi até a sala do tesouro e procurou uma fenda na porta. Por sorte, não demorou a encontrar um buraco. Fenda é buraco, tá, gente? Buraco, espaço. E, quando estava prestes a entrar, o sentinela disse ao colega: Mas que aranha nojenta é essa? Vou esmagá-la com o pé. Não, deixe-a em paz. Ela não lhe fez nada, disse o outro. Pessoal, dedal é um instrumento usado durante a costura que a gente coloca na ponta do dedo, tá? Um instrumento de metal. E sentinela é o soldado que guarda um local. Então, o sentinela é o soldado que fica lá guardando a porta, tá bom? De algum local. Tipo um guarda, tá? Vamos continuar. Assim, o pequeno polegar entrou na sala do tesouro, foi até a janela, diante da qual os ladrões estavam esperando, e começou a jogar uma moeda após a outra para eles. Quando o rei foi vistoriar seu tesouro, faltava muito dinheiro, mas ninguém conseguiu entender quem o havia roubado, porque todas as fechaduras estavam bem trancadas. O rei reforçou a guarda, e quando os vigias ouviram um tintilar de moedas, entraram correndo para pegar o ladrão. O alfaiatezinho, que era o pequeno polegar, o alfaiatezinho foi para um canto, escondeu-se debaixo de uma moeda e gritou: Estou aqui! Os vigias correram até lá, mas ao chegarem, ele já estava em outro canto gritando: Estou aqui! Os vigias correram de volta, mas ele saltou para outro canto e gritou: Estou aqui! Assim, ele os fez de palhaços e levou adiante essa correria, até que os vigias acabaram indo embora, vencidos pelo cansaço. Pequeno Polegar, então, continuou jogando as moedas pela janela, uma após a outra, e sentou-se em cima da última, e com ela voou pela janela. Os ladrões o elogiaram muito, dividiram o roubo entre eles e, se ele quisesse, o teriam tornado o chefe do bando. Mas o alfaiatezinho
não pôde pegar nada além de uma moeda, porque não conseguia carregar mais peso que isso. Olha só. Vamos continuar na 10 aí. Assim, ele voltou a pôr o pé na estrada e, como seu ofício não estava rendendo muito, começou a trabalhar como criado numa estalagem. Mas as criadas não o suportavam e queriam lhe dar uma lição, porque sempre que elas percebessem, ele via tudo o que elas faziam escondido e depois contava ao patrão. Nossa, que fofoqueiro, né? Então, certa vez, quando passeava no gramado, que uma delas estava cortando, o pequeno polegar foi ceifado com o capim e jogado no colo das vacas, sendo logo engolido pela vaca preta, junto com a grama. Nossa, ele foi ceifado. Vocês sabem o que é ceifado? Ela estava cortando o capim e aí ela cortou ele. Ruim, né? Vamos continuar. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre esse texto, verificando as questões aqui da página 10 e da 11? Vamos lá. Por que o pequeno polegar recebeu esse nome? Por que ele recebeu esse nome? Pequeno polegar. Lá no início do texto, fala, né? Que é porque ele era tão pequenino e cresceu no máximo do tamanho de um polegar. Polegar é esse dedo aqui, né? 3. Na narrativa, pequeno polegar é chamado por quais outros nomes? Além de pequeno polegar, ele é chamado por outros dois nomes, né? Leiam o texto novamente, ou se vocês já se lembram, escrevam. Quem está contando a história, o narrador, além de pequeno polegar, chama ele por mais dois nomes diferentes, tá? Número 4. 4. Que presente pequeno polegar recebeu do pai antes de iniciar a sua jornada? Qual foi o presente que ele recebeu do pai dele antes de iniciar a jornada? O pai dele deu uma coisa para ele, não foi? E ainda falou assim: agora você tem uma. Isso aí. Verifiquem lá no texto. 5. Em sua jornada, pequeno polegar passou por diferentes lugares. Enumere as descrições, conforme os acontecimentos do texto. Então, nós temos primeiro lá. Começou a trabalhar como criado numa estalagem. Esse foi o primeiro? Não, né? Chegou à casa de um alfaiate onde começou a trabalhar. Isso mesmo. Quando ele foi viajar, a primeira coisa que aconteceu, ele chegou à casa de um alfaiate onde ele começou a trabalhar. E depois, o alfaiatezinho retomou suas andanças, mas acabou cruzando o caminho de uma raposa? Não, isso aí foi bem no fim, né? 2. O último. O alfaiatezinho seguiu caminhando até chegar a uma grande floresta, onde deu com um bando de ladrões. Isso mesmo, então olha lá. Primeiro, chegou à casa de um alfaiate, coloca lá o número 1. Número 2, o alfaiatezinho seguiu caminhando até encontrar os ladrões, né? Número 3, começou a trabalhar como criado numa estalagem. E por último, ele retomou suas andanças, né? Até encontrar o quê? Uma raposa. Isso aí. Vamos seguir aqui na página 11. Sobre a estrutura do texto, responda às questões. A quem são os personagens dessa história? Então, quem são os personagens dessa história?
Pensem na história que a Pro contou. Voltem lá no texto, verifiquem e coloquem aqui todos os personagens que aparecem nessa história, tá? Letra B. Em que lugar se passa essa história? Quando ela acontece? Em que lugar se passa essa história? E outra coisa, quando ela acontece, ela é antiga? Ela é atual? Coloquem aí, tá? Em que lugar ela acontece e quando ela ocorre? No passado? Ou vai acontecer ainda no futuro? Ou tá acontecendo agora no presente? Tá? Letra C. Por quem a história é contada? Pelo pequeno polegar, pela patroa ou por um narrador? Letra D. Que tipo de narrador conta essa história? Um narrador personagem ou um narrador observador? Observador é o narrador que está observando a história. E narrador personagem é um narrador que faz parte da história. Então, prestem atenção em que tipo de narrador tem nessa história e marquem um xizinho aí. Depois nós vamos conversar sobre isso na correção. 7. Assinale nas alternativas corretas. Assinale X. Letra A. A que gênero pertence a narrativa Os Andares do Pequeno Polegar? É uma fábula? É um conto? Ou é uma lenda? Letra B. Qual é a finalidade desse gênero? Qual é a finalidade desse gênero? É apresentar uma informação real ou é contar uma história? É isso aí, pessoal. Vocês vão realizar esses exercícios, né? Aqui da página até a página 11, ok? Eu tinha dito até a 14, mas eu vou deixar para a aula de amanhã a continuação dessa história do Pequeno Polegar. Amanhã teremos a continuação da história do Pequeno Polegar e também o final esperado. E vamos refletir um pouquinho mais sobre esses andares do Pequeno Polegar, ok? Até mais, pessoal! Já já continuamos, tá?